Pode sentar. Hoje é quarta-feira, dia 28 de junho. São 19 horas e 39 minutos. Essa data de dia 28 é uma data especial. Foi o dia que eu fiz uma aliança com a minha rainha. Se a aliança com a minha rainha gerou 23 anos de existência, imagine a tua aliança com Deus. Faça uma aliança com Ele hoje, porque o tema do nosso discurso é: prepare-te para encontrar com teu Deus, ou seja, com Jesus. Amém? Amém. Abre a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. De Êxodo 19. Nós vamos fazer uma viagem na Bíblia. Olha só o que Deus Ele fala para o seu povo que saiu do Egito, que saiu da escravidão, que saiu da lama. Êxodo 19. Vamos ler? No terceiro mês, está escrito aí, Deus fala com quem? Moisés. Com Moisés no Monte Sião. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel, fecha os seus olhos. Fala assim: meu Deus, fala comigo, através da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do mês, eles chegaram o deserto. Olha para mim. Quanto tempo que você saiu do Egito? Uns têm 8 meses, outros têm 1 ano, outros têm alguns dias. A Bíblia diz que o povo de Israel ele estava sendo escravizado durante 430 anos na mão de um faraó perverso, um faraó que não tinha piedade para com o povo de Deus. Mas por que o povo ele foi escravo de Faraó? Porque o povo rejeitou o verdadeiro Deus. O ensino estava lá. Eles não tinham esquecido o ensino do seu Deus. Mas só que a dor da dificuldade, a dor das lutas, fizeram com que ele se afastasse de quem? De Deus. E a Bíblia diz que o clamor do povo subia a Deus. A dor do povo subia para Deus. Mas só que Deus, ele atentou para o clamor do povo. Ele conseguiu ouvir o gemido do povo. Ele ouve o gemido de toda a humanidade. Mas ele só pode fazer alguma coisa quando um justo passa a usar o quê? A fé diante dele. Aí ele ouviu o gemido do povo, o povo estava sofrendo,
após um período de silêncio, e a Bíblia diz que foi-se gerado quem? Moisés. Moisés foi gerado. Só que os entendidos de Faraó disse que ia nascer uma criança. E Faraó mandou eliminar todas as crianças macho. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, guardou quem? Moisés. A mãe de Moisés guardou Moisés e colocou ele em um cesto. É isso mesmo? Em um cesto, e colocou no rio. E foi embora. Ela teve fé que Deus ia fazer o quê? Guardar a vida do seu filho. Mas tudo isto era um projeto de quem? De Deus. Tudo isso foi inspirado pelo plano de Deus. Amém? Amém. E Deus, Ele fez com que a filha de Faraó viesse tomar banho naquele lugar. Uma jovem que se chamava Miriam ficou à espreita, observando o quê? O ocorrido de tudo. Aí uma das servas da filha de Faraó ouviu o quê? O choro da criança, e foi lá e pegou a criança. A Bíblia diz que a filha de Faraó o amou. A filha de Faraó achou graça Moisés diante daquela mulher, e ela recolheu ele. Tudo isso aconteceu por causa de quê? Do gemido do povo de Israel. Talvez você está pensando assim: Deus não tem ouvido a minha oração, Deus não tem ouvido o meu gemido, Deus não tem visto a minha humilhação, Deus não tem visto as perseguições que têm vindo sobre mim. Ele está vendo, mas Ele está trabalhando. Só que você ainda não adquiriu a paciência, a tranquilidade para esperar. Amém? Amém. A Bíblia diz que a menina se pôs diante a filha de Faraó e falou que poderia. Olha só, a menina instruiu a filha de Faraó o que tinha que fazer. Eu conheço uma das hebreias que pode dar leite para a criança, mamar para a criança, porque a criança não era da filha de Faraó. Amém? Amém. E ela pode ser ama de peito. E ela aceitou e falou: chama ela, que eu vou assalariar ela para ela cuidar do meu filho. É muito forte, né? E assim veio a mãe de Moisés diante a filha de Faraó. A mãe de Moisés. Tudo isso por causa de quê? Do gemido do povo. E ela pegou o filho dela, amamentou o filho dela, educou o filho dela nas sagradas escrituras e ainda recebeu um salário. Amém? Amém. Mas por que tinha que acontecer tudo isto? Moisés, só com o ensinamento de sua mãe, ele poderia libertar o povo? Não. Ele precisava dos ensinos, da tecnologia, da ciência, que os egípcios eram a maior potência mundial da época. Bélica, né? Exército. Ele precisava aprender a arte da
guerra. Porque ele ia enfrentar um exército que nenhum ser na terra conseguiu enfrentar, que era o exército de Faraó. É por isso que muitas das vezes você vê que parece que não está acontecendo nada, mas Deus está trabalhando. Mas só que se Deus for trabalhar segundo a tua vontade, o nosso Deus, ele vai se tornar um Deus, não um Deus coletivo, mas um Deus focado só em você. Vai se tornar um Deus focado só nas tuas necessidades. Você sabia que a tua dor gera milagre para outras pessoas? Você sabia que a perseguição que vem sobre você gera transformação para outras pessoas? Foi o que aconteceu com Moisés. Moisés cresceu, se tornou príncipe. O trono do Egito era o lugar de Moisés, segundo o pensamento da sua mãe egípcia. Mas só que Moisés rejeitou toda a glória do Egito para viver aonde? No deserto. Mas para que Moisés voltasse para libertar o povo, Moisés ele passou uma temporada de 80 anos, creio eu, para poder chegar ao clímax da vitória, do sucesso. Foi 40 anos com Faraó, foi 40 anos no deserto, na dificuldade, na escassez, comendo poeira, cuidando de ovelha, cuidando de gado, conhecendo o campo do deserto. Para que você possa levar uma nação para o deserto, porque o Israel é uma nação, você precisava conhecer o deserto perfeitamente. Então Moisés passou uma quarentena de 3, 40 com Faraó, 40 no deserto e 40 cuidando do povo. Ao todos dá quanto tempo? 120 anos. E às vezes você quer conquistar o sucesso com 8 meses, com 12 meses, com 1 mês. Entenda, povo santo, tem que se preparar, tem que se santificar. Pastor, o que é se santificar? É tu se vestir todo de branco, não é? Não, é se desviar das propostas que o mundo se nos apresenta. A Bíblia diz que Moisés rejeitou a proposta de ser príncipe e se transformou no opositor de Faraó. Aí a Bíblia diz aí no 19, no 1, no terceiro mês depois de quê? Da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia do quê? De quê? No terceiro mês depois da saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia de quê? Do mês. Não está aí na tua Bíblia isso não? Não. O nosso está ao terceiro dia, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. No mesmo dia vieram ao deserto. Mesmo dia. Sinai. Primeiro mês. No início do mês. E o terceiro dia, qual é o mês? Terceiro mês, tá falando? É. Eu não sei.
Caramba! Janeiro, fevereiro. Mas o calendário lá é... Não, nós estamos no Brasil, vamos entender o nosso. Tá certo. Vai lá, janeiro, fevereiro, março. Março. Amém? Aí, que dia que nós casamos? Não foi em março? Sim. No dia 28 de março eu me casei com a missionária Rose. Amém? Amém. Então, a Bíblia diz que no primeiro dia, o que eles fizeram? Vamos ver? No primeiro dia, Chegaram ao deserto. tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam ali. Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com quem? Com Deus. Em que dia? No primeiro. No terceiro mês, no primeiro dia. Amém? Amém. Nós vamos, durante esse mês de julho que vai se iniciar no dia 1º, nós vamos nos preparar para uma grande jornada de santificação e preparação para ser cheio do Espírito Santo, para ser batizado com o Espírito Santo. Nós vamos promover 4 vigílias durante o mês de julho. 4 vigílias, meu amigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o quarto é você. É o quarto. A Bíblia diz que no meio do fogo, quando foram lançados Sadraque, Mesaque e Abidnego, tinha quantos? 4 homens. Um era quem? O próprio Cristo vivo, que prometeu para você o Espírito Santo, que prometeu selar você com poder e autoridade sobre as hostes do mal. Naquele dia que, quando a terra estava passando por uma grande fome, quantos homens que levaram as boas novas? 4 homens. Eram 4 leprosos, eram pessoas insignificantes, eram pessoas que a sociedade desprezava. A sociedade nossa, ela despreza os menos o quê? Infortunados. Os que têm menos estudo, menos qualificação, a sociedade, ela não apoia. A sociedade, ela apoia só quem está lá no QI superior. O Deus da eternidade, Ele te chamou com este propósito. Você tem que entender isto, minha amiga, meu amigo. Deus, Ele não te chamou aqui para um discurso. Simplesmente Ele te chamou aqui para te preparar para uma causa tão grande que você desconhece. Não é um projetozinho de vida qualquer. É um projeto eterno. É uma transformação de vida radical. É uma mudança de pensamento radical. É uma mudança de visão radical. Moisés tinha tudo, não faltava nada para ele. Ele comia nos pratos de ouro. Ele tinha o melhor estudo, ele tinha a melhor ciência, ele tinha a melhor roupa, ele tinha os melhores carros importados. Mas ele preferiu largar tudo aquilo para ouvir o seu chamado. Moisés foi preparado para salvar o povo de Israel. Você foi preparado, você nasceu para quê? A história trouxe você para quê? A história, ela vai formar você em quê? É isso que você tem que pensar. A vida é curta, é pequena.
A vida, ela é constituída de 80 a 100 anos. Chegou 80 anos, já não tem mais sentido. Você vive só enfado. Mas enquanto você está em uma juventude, enquanto você está com a força igual as gazelas, igual os leões novos, você tem que ter um projeto. Qual é o teu projeto diante o Eterno? Qual é os teus objetivos dentro do apoio aos soldados feridos? Só sentar e ouvir? Só se encher de informações, de experiências e não repassar? Deus não te chamou para isso. Nós não estamos dando para você o melhor alimento que nós recebemos em 82 anos de experiência com o Eterno, para você só ficar sentado. Para que você quer o Espírito Santo? Para que você quer ter habilidade nas Escrituras Sagradas? Para que você quer poder que o Espírito Santo fornece mediante a fé? Para quê? Para que você quer Ele dentro de você? Você tem que começar a criar uma história. Você, quando buscava pelas tuas profissões, pelos cursos que você fazia, você tinha um projeto, você tinha um sonho. Mas o que é que você sonha quando vem diante de Deus? O que é que você fala quando você está diante de Deus? Só problema? Só pedidos? Nunca um agradecimento? Nunca uma doação alheia? O que é uma doação alheia, pastor? É dinheiro? Sempre vai vir o dinheiro na cabeça do homem e da mulher, mas é o seu tempo. Quanto tempo você tem gastado com as pessoas? Para quem deseja o Espírito Santo tem que pensar nisso. Quanto tempo você está gastando com as pessoas? Moisés parou tudo. Moisés largou tudo. Moisés ficou 40 anos no deserto. E você? Quanto tempo você está no deserto? Quanto tempo você está vivendo no deserto? O deserto é o mundo. O deserto é as paixões do mundo. O deserto é o desejo que o nosso coração quer nos levar, que só nos afasta do Altíssimo. Aí a Bíblia diz aí no versículo 3. Tendo partido, Refidim vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam ali. Israel acampou em frente ao deserto. No 3, subiu para encontrar, Moisés subiu para encontrar com Deus, e do monte o Senhor o chamou e disse: Deus está te chamando. Disse o quê? Assim você fará a casa de Jacó. Amém? Amém. E anunciará aos filhos de Israel. Ele te chamou para fazer o quê? Para anunciar. Será que você tem anunciado? Ah, pastor, eu tenho postado os vídeos, eu tenho anunciado as pregações. Mas e as tuas? E os teus discursos? Será que você tem procurado estar apto para anunciar? Será que as tuas atitudes, ela está pronta para poder dar testemunho? É isso que você tem que analisar, pessoal. O que eu vou fazer quando uma pessoa chegar diante de mim cheio de problemas, cheio de dificuldade? O que eu vou falar? Se
Seja fiel a Deus. Mas se eu não sou, Deus vai te honrar, mas eu não honro. Deus vai te ajudar, mas eu não acredito. Coragem, continua, mas eu não estou tendo coragem. Aí diz aí no versículo 4: você virá o que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asa de águia, e os trouxe para mim. Viu? Deus trouxe você para Ele. Ele não vai aceitar dividir você com ninguém. O Espírito Santo, ele não aceita dividir a gente com ninguém. Se você está dividido dentro de você, ele não pode entrar. Você tem que saber o que é que você quer. O que é que você quer? Se você tivesse uma oportunidade agora de fazer um pedido, não vem falando que é o Espírito Santo não, porque Deus conhece a tua intenção. O que é que você pediria? Responde para você. O que é que você desejaria? Você pensaria no teu próximo? Ou você pensaria em você? É isso que você tem que entender, pessoal. A Bíblia diz que quando Jó estava podre, fedendo, Deus aceitou ele mesmo podre, porque ele era homem íntegro e reto, e se desviava do mal. Aí ele aceitou a oferta, e uma oferta não era nem dele, foi uma oferta que os amigos deu para ele entregar para quem? Para Deus. Será que você tem entregado as ofertas que tem chegado às tuas mãos? Será que você tem entregado para Deus aquilo que é dele? De verdade? Isso serve para você que está aqui presente e para você que está assistindo o vídeo na nossa reunião online. Você acha que Deus chamou o povo para o deserto para quê? Para sacrificar para Ele. Amém? Amém. Então você tem que se preparar para este mês. Aí ele diz aí no versículo 5: agora, pois, se ouvir atentamente a minha voz e guardar a minha aliança. Ó, hoje é dia 28. Hoje eu comemoro mais um mês de aliança com a minha rainha. Qual tem sido a tua aliança para com Deus? Uma aliança rachada? Uma aliança verdadeira? Uma aliança de vai e vem? Uma aliança eu não sei? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Com discursos tão claros, tão objetivo, tão direto, você não sabe o que faz. Aí ele diz aí no versículo ainda 5: agora, pois, se você atentamente ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, ou seja, o meu pacto, se vocês serão as minhas posteridade peculiar de entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Tudo é dele. Tudo. O teu tempo é dele, a tua vida é dele, a tua alma é dele. Mas só que ele deixou dentro de você algo que, dentro de nós, algo que ele não poderia tirar, que se chama livre arbítrio. Eu faço se eu quiser. Então quer dizer, você só pode ser dele se você
quiser. Nem ele tem poder sobre você para isto. Ele pode falar com você. Ele pode convencer você, mas é você que dá o ultimato. E quando você dá o ultimato, aí você se torna um referencial. As pessoas podem até falar mal de você. Tem que ter gente para falar mal, senão dá ruim. Nós precisamos dos opositores. Nós precisamos dos fofoqueiros. Quem é que vai anunciar a nossa causa? Se não é os fofoqueiros? Se não é os faladores? Você sabia que um projeto ele só cresce quando tem crítica? Você já ouviu falar do gastro? É gastro? O gastro crítico. Quem já ouviu falar? É o gastro crítico. É uma pessoa inteligentíssima na arte da alimentação. Ele é crítico. Todo mundo que quer abrir um restaurante precisa do crítico. Ele vai fazer uma crítica boa ou uma crítica ruim. E se ele fizer uma crítica ruim, teu restaurante vai à falência. Mas no mundo sobrenatural, quando a crítica é ruim, significa que você está crescendo. Significa que você está nascendo. Significa que você está vencendo. Agora, quando há muito tapinha nas costas de pessoa que não acredita em você, foge dela. Foge dela, porque ela vai matar você só com os elogios enganosos dela. Tem que ter muito cuidado com isto. Elogio é bom, mas mata. A crítica dói, mas cura. Te faz caminhar. Dentro do ministério do nosso Cristo, Cristo teve mais crítica ou elogio? Crítica. E geralmente a crítica é mais de quem? Dos religiosos, dos principais, dos bam. Amém? Amém. Aí ele diz aí no versículo para me dar espaço para missionária, que eu já estou no 32. 6. Se você, perdão, vamos para o 19. Para o 19 não, vamos para o 10. Leia, Ivan, com força, rapidinho, antes que dá 33. Lá disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas. 11. Amém? Se prepara, se santifica, lave o seu coração, lave sua alma, porque o Todo-Poderoso vai bater.